Olá pessoal, boa tarde. Como todos já me conhecem, sou o professor Emerson Bandeira Bastos, certo? Sou professor de História da turma do terceiro ano de ensino médio e aqui eu trago algumas orientações gerais para vocês a respeito da nossa atividade complementar pedagógica de História do terceiro ano, certo? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem estar encaminhando suas dúvidas dentro dos canais de comunicação que nós temos, WhatsApp, e-mail, telefone ou ir até a escola, e nós vamos estar auxiliando vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o eixo temático modo de trabalho, ou seja, do feudalismo até a globalização e novas formas de trabalho na sociedade contemporânea. O que a gente consegue observar nessa imagem aqui? Como o trabalho vai se consolidando com o passar do tempo, né? Seria uma imagem muito clara também para a gente ver a questão da evolução do trabalho, o quanto que ele vem se evoluindo nos últimos anos, né? Nós temos ali um macaco, depois nós vamos para o trabalhador do campo, depois nós vamos para uma pessoa que está com uma máquina, provavelmente trabalha numa indústria onde é movida ainda a carvão ou início do petróleo ali na primeira revolução, segunda revolução industrial. Depois nós vamos para a parte da terceira revolução e por último os dias atuais, né, onde nós temos um trabalhador que ele é multifuncional, que ele exerce várias funções ao mesmo tempo. Nos textos abaixo, certo? Eu trago assim alguns conceitos para vocês estarem observando de forma bem sucinta, porque afinal esse ano vocês estão terminando o terceiro ensino médio e eu gostaria que todos prestassem o Enem, que vocês realizem as leituras, preste bastante atenção no material que nós estamos encaminhando, certo? Então nós começamos primeiro com o conceito do ócio como ideal, né? Como que os pensadores da Grécia Antiga acabavam vendo o trabalho como uma oposição à liberdade, como que Homero via, Aristóteles e assim por diante, certo? E aí o que a gente consegue observar? Que na Grécia Antiga o trabalho pesado era para as mulheres, servos e escravos. O homem, né, se vocês assistirem alguns filmes, eles iam para os templos de lutas, né, sempre festejar, tá? E aí tem uma outra situação que na Idade Média quem faz festa não trabalha. Trabalha na agricultura era uma tarefa árdua, né? Aí a gente consegue observar questões também de como que era lá na questão da divisão desses trabalhos. Né? Na Idade Média a gente observa que há um absolutismo monárquico, onde o rei tem o domínio de tudo, e é onde também nós conseguimos observar muito bem a questão da pirâmide social, né? Esses trabalhadores provavelmente vão estar ao pé da pirâmide social, entre os escravos, trabalhadores braçais, trabalhadores do campo e assim sucessivamente. Então eles produzem para sustentar os que estão festejando sempre, que são os reis, que é a monarquia, a burguesia e assim por diante. Também nós temos que ver no século XVI, lá na época da questão de Martim Lutero, na época do catolicismo, de quando começa a Inquisição religiosa, de também quando a gente começa a ver, né, um pouquinho do fim do Renascimento, né, quando começam a questionar a Igreja Católica, que o trabalho, que este trabalho nada mais é do que uma ordem divina. Aí nós vamos para o século XVIII, onde nós temos os trabalhos a partir já das invenções da máquina, que é a primeira revolução industrial, né? A gente consegue observar que esses trabalhadores trabalhavam cerca de 14 horas por dia, 6 dias por semana. A questão do trabalho como uma em excessivo, né? A gente começa a ver também o surgimento de novas doenças devido a esses movimentos repetitivos. Caso vocês tenham interesse, assista um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que faz muito bem uma exemplificação de como era esse processo. Inclusive aqui do século XX, no início, quando tem a otimização da linha de montagem, né? Que é consolidada por Henry Ford. Então, assim, cada um tem sua função dentro de uma esteira de indústria.
né? Um coloca o parafuso, outro aperta, assim sucessivamente. Você não consegue fazer outras atividades a não ser essas. Também a gente consegue observar a questão dos movimentos sociais trabalhistas, lutas pelos direitos, surge também nesse período. Lá na, já na época de Marx e Engels, a gente começa a ver em 1980, né, com as fábricas, surge uma nova classe, o proletariado. E o que é o proletariado para Marx? Né? Para Marx, ele considera que ou você é pobre ou você é rico. Não existe meio termo. Né? Ou você é dono da indústria ou você é o trabalhador da indústria. Nem que seja um trabalhador de alto escalão, mas você é funcionário, certo? A gente consegue ver. Aí a gente consegue ver também a questão dos proletários no mundo unidos, né? Da União Soviética. Nós já começamos a observar a questão do século XX, a questão da produção barateadas. Aí nós temos as novas eras de trabalhos, né? Como que são essas novas eras? Quais são os novos empregos? E aí a gente consegue observar também a questão da escassez dos trabalhos. Provavelmente a terceira, né, o fim da terceira revolução, início da quarta, a gente vai ver já um número muito pequeno de profissionais atuando, sendo substituído todo esse processo de trabalho, né, que nós exercemos por máquinas, por robôs. Se você observar, há um tempo atrás, quando você ia num edifício, automaticamente tinha uma pessoa para estar te locomovendo até na parte de cima ou de baixo dentro do elevador. Hoje não temos mais. Tá? Aí nós temos a questão do admirável mundo novo, né? Onde as máquinas fazem o trabalho das pessoas, tá? E o que a gente consegue observar, né? Que com tudo isso há também umas desvantagens, né? Nós temos hoje um alto índice de depressão, nós temos também, né, a questão da camada de ozônio, nós temos questões por problemas ambientais seríssimos e climáticos, nós temos também um vício muito grande, cada vez maior, das crianças em redes sociais, com celulares e assim sucessivamente. Aqui está o filme que eu sugiro para vocês, o link onde vocês podem estar encontrando, é do Charlie Chaplin. É um filme muito bacana. Espero que vocês assistam e gostem, porque eu já observei que algumas dessas questões caem no Enem, certo? Principalmente desse filme, certo? Dando continuidade à nossa atividade pedagógica complementar, nós temos aqui alguns exercícios. Os exercícios eles estão acompanhados de sarge. Os exercícios eles estão acompanhando de charge, tá? Tipo, a questão 1 é essa charge aqui, onde vocês estão vendo, não há vagas. E o que vocês conseguem observar, né? Quais são as presenças de seres humanos nessa charge? Há mais seres humanos ou há mais máquinas? Tá? Na questão 2, aqui faz um paralelo com o filme dos tempos modernos, mas acredito que com a leitura que vocês realizaram e com essa explicação vocês podem fazer certinho essa atividade. E na questão 3 nós temos aqui a questão da divisão internacional do trabalho, que acaba surgindo um novo contexto geopolítico na nova ordem mundial, que marca a relação comercial entre os países. Que países que são marcados? Né? Países desenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. Nós estamos falando de socialismo e capitalismo, nós estamos falando de economia planificada, né? O que a gente consegue observar, né? Que há um desenvolvimento muito grande, né, de país, mas há outros que sobressaem com os avanços da tecnologia e subdesenvolvimento de outras indústrias. Agora o momento é seu, certo? Você irá entrevistar, tá, pessoas próximas, né, sobre o trabalho e a profissão dela, e aí você vai falar, sabe, o que que ela faz, como que esse trabalho, o que ela fez para buscar um novo campo de trabalho nesse período de pandemia, sabendo que o índice de desemprego aumentou muito. Qual é a jornada de trabalho, se ela está feliz com essa nova atividade, e assim sucessivamente. Essa atividade da entrevista você pode realizar ela, mandar pelo WhatsApp, tirar uma foto do celular, né, do caderno da entrevista, e essa entrevista pode ser em formato de texto.
tá? Qual é a profissão, qual é a profissão, o que a pessoa está fazendo, né? Qual é a forma de trabalho que ela está exercendo atualmente. E assim, agora é com vocês, certo? Para a nossa próxima atividade, e eu já, né, acabei dando um spoiler lá em cima na resposta da uma das questões, então provavelmente não será capitalismo nem socialismo, e nós temos o eixo temático do mundo bipolar, né, o socialismo e o capitalismo, Guerra Fria e o futuro da economia. Nesse primeiro momento, nós trazemos aqui algumas diferenças bem óbvias sobre o capitalismo e sobre o socialismo. Então, o que nós podemos observar? Enquanto o capitalismo ele dá prioridade privada, né, às terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral, pertence à burguesia, ou seja, está sempre na mão de um ou de poucos. No socialismo, essas propriedades elas são coletivas. O povo trabalha e passa a ser dono de tudo, né? Há uma socialização, né, dessas indústrias, desses poderes. No capitalismo, o proletariado trabalha para a burguesia. Quem são né, o proletariado? Já no socialismo, o proletariado trabalha para a sociedade, ou seja, trabalha para eles mesmos. No capitalismo, o objetivo da economia são os lucros da burguesia, né? Tudo que se lucra vai para a burguesia, né? Nós somos meros trabalhadores que vamos estar movimentando essa economia para sustentar a burguesia. Recebemos salários dignos? Provavelmente não, certo? Pela jornada de trabalho que é exercida. Então, já no socialismo, o objetivo da economia é o bem-estar do coletivo, certo? No socialismo, o objetivo da economia é o bem-estar do coletivo. Então, a economia está sempre pensando na sociedade, nesse grupo, como é que eles estão, certo? Como é que nós vamos desenvolver, aonde que será gasto. Ali não, ali a preocupação é a burguesia. A economia é baseada no mercado, no capitalismo, né? Quanto mais vocês consomem, mais nós vamos gerar essas mercadorias para vocês consumirem. Exemplo disso, né, do capitalismo que eu fico bem assim claro é a questão da Coca-Cola e de grandes marcas como Coca-Cola, e no socialismo a economia é planificada pela sociedade, certo? Gostaria que vocês pesquisassem no dicionário alguns conceitos como burguesia, proletariado, privadas, coletividade e planificado. Pode ser no dicionário do celular, pode ser no dicionário pela internet e assim sucessivamente. O que agora nós vamos estar trabalhando, até porque para a gente entender um pouquinho sobre a questão do capitalismo e do socialismo, tá? Nós vamos trabalhar a questão do mundo bipolar e a Guerra Fria, certo? Então nós temos de um lado o capitalismo, os Estados Unidos, do outro lado nós temos a União Soviética, certo? A União Republicana Socialista Soviética, ou RSS. De um lado nós temos o liberalismo, né, de um lado da ideologia política, do outro lado nós temos o socialismo e o comunismo. Então logo abaixo nós temos uma ideologia econômica baseada no capitalismo e na economia de mercado. Já no socialismo a economia é centralmente planificada. E aí o que foi essa Guerra Fria, certo? Como que é esse contexto histórico da Guerra Fria? Nada mais é do que as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, que começou, né, no final da Segunda Guerra Mundial em 1945 e ela foi até a extinção da União Soviética em 1991. É uma guerra fria. Por que é considerado uma guerra fria? Porque é uma guerra entre esses dois países, eles não entram em conflito armado. É uma guerra de potências, certo? É um conflito de ideologias, é um conflito de política, de economia, tá? É um conflito militar onde, assim, cada um fica pisando em ovos para não poder exercer realmente e existir esse momento de que vai ter aquele conflito como na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então a gente consegue observar, né, a questão do antagonismo militar, político entre os blocos,
capitalista e socialista. Se vocês quiserem se aprofundar, nós temos um documentário que se chama Guerra Fria, Bombas Atômicas, né, Espaçonaves e Guerra Cultural, tá? Onde vocês vão poder ver certinho como que foi esse processo da Guerra Fria, como que ela se consolida. E é interessante a gente observar também que, né, essas questões abaixo, elas são questões baseadas no conteúdo que nós estamos estudando. Então, na questão 5 você vai marcar a opção que apresenta as características da globalização. Na 8 aqui embaixo, você já vai observar a tirinha, tá? Do que essa tirinha está se referindo. Na questão 7 é uma questão sobre a Guerra Fria, sobre as características da Guerra Fria. Na questão 9, certo? Vocês vão falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial e a questão da Guerra Fria. A resposta pode ser colocada ao lado. Tá? E na questão 9, quais são as características da globalização? E aí, para responder essa questão, né, você pode observar essa charge. O que foi Guerra Fria, como que ela se consolidou, e aí você pode também estar observando os textos complementares que nós deixamos à disposição de vocês. Pessoal, é interessante que vocês façam as leituras. Caso não entenda a questão, vocês podem estar entrando em contato, que nós vamos estar sempre à disposição para melhor atendê-los, certo? E também para ajudá-los. Uma vez que vocês estão aí na reta final de vocês, quero desejar boa sorte nessa reta final, que vocês realmente se preparem para o Enem, tire algumas horas para estudo, se dedique, porque nós queremos ver futuros profissionais atuando na nossa área de trabalho, nosso mercado de trabalho. Um grande beijo para vocês e se cuidem.